Fala galera, hoje a aula vai ser sobre câmara escura de orifício, tudo bem? Mas antes da gente entrar de fato no funcionamento dela, só uns fatos históricos aqui, ó. A câmara escura foi inventada no século 5 a.C. por um chinês chamado Mo Tzu. Ele utilizava a câmera para observações astronômicas. Inclusive, se tu quiser um dia tiver a oportunidade de observar um eclipse do Sol, é um jeito seguro de observar um eclipse solar, uma câmara escura. A câmera escura foi utilizada por Kepler e por Leonardo da Vinci, claro que com aplicações diferentes. Kepler utilizava para fazer medições topográficas e da Vinci utilizava para enquadramento e tudo mais, foi citado na obra dele. Uma coisa interessante é que a câmera escura foi também a precursora das atuais câmeras fotográficas. Como o funcionamento é muito parecido, claro, não é exatamente igual, mas é muito parecido, a gente pode dizer que ela foi a precursora dessas câmeras. Bom, vamos entender agora o que é de fato a câmera escura e como ela funciona. Em primeiro lugar, a câmera escura a gente vai dizer que é o seguinte, ó, é uma câmera, certo? Não importa muito o formato, aqui no nosso caso a gente tem uma quadrada, mas que ela é completamente vedada, ela é totalmente escura por dentro, a não ser por este pequeno orifício aqui. Por isso que se chama câmara escura de orifício. A única entrada de luz vai ser esse orifício central aqui, tudo bem? E o que acontece? A luz vai entrar por esse orifício e vai se projetar no fundo da câmara. Então, se eu colocar um objeto aqui, ó, em frente à câmara, a única passagem de luz que ele vai ter vai ser essa aqui. Então, a gente sabe o seguinte, ó, a luz que sai da parte de baixo do objeto, para entrar aqui, vai ter que fazer esse trajeto, certo? Então, ela sai da parte de baixo e acaba se projetando na parte de cima da câmara. O raio azul, ele vai ter que fazer o trajeto inverso, ó, sai da parte de cima e se projeta na parte de baixo. Isso aqui dá pra gente uma imagem invertida, olha só, a parte azul estava em cima, agora a parte azul está embaixo, a parte vermelha estava embaixo, agora está em cima. Isso aqui só pode acontecer graças ao princípio da propagação retilínea da luz, afinal ela foi em linha reta daqui até aqui, e por conta do princípio da independência dos raios de luz. Você pode ver que mesmo os raios se cruzando, a imagem continua a se projetar aqui do outro lado de forma nítida. Eles se cruzam e não se embolam, não se embaraçam. Então, quando o raio de luz cruza com o outro, não acontece nada. Ele continua o seu caminho sem nenhuma perda. Então, graças a esses dois princípios, a gente consegue ter essa imagem projetada aqui. O interessante é que a gente pode mensurar o tamanho da imagem em função do tamanho do objeto e vice-versa. Para isso, a gente tem algumas medidas que a gente precisa tomar. Vê bem, a distância do objeto até a câmera, beleza? Além da altura do objeto. E a gente precisa saber o tamanho da câmera, que está aqui o meu desenho, e o tamanho da imagem. O que isso aqui quer dizer? Ó? Eu tenho agora, na verdade, dois triângulos retângulos sendo formados ali. Se você notar bem, eles são opostos pelo vértice. Está aqui o vértice, então eu tenho dois triângulos, esse maior e esse menorzinho, opostos pelo vértice. Isso nos indica que eles são triângulos semelhantes. Então, para relacionar os lados, eu posso simplesmente utilizar a seguinte equação. Ó. Hzão, que é a altura do objeto, sobre dzão, que é a distância do objeto até a imagem, tem que ser igual a hzinho, que é o tamanho da imagem, sobre dzinho, que é o tamanho da câmera. Isso aqui nos permite calcular, por exemplo, o tamanho de uma fotografia que a gente tiraria com uma câmera rudimentar, com a câmera pinhole, que funciona como uma câmera de orifício. As características que a gente vai ter que olhar da câmera, então, são as seguintes. Ó. A imagem se forma no fundo da câmera e invertida em relação ao objeto. É o que a gente estava vendo aqui. Ó. A imagem sai invertida em relação ao objeto. Beleza? A gente tem também a segunda, que é quanto maior a câmera escura, maior será também a imagem projetada. Como assim? Ó? Se essa câmera fosse maior, ela tivesse uma extensão maior para cá, os raios de luz iam se projetar até mais distantes, eles ficariam maiores aqui atrás. Então a imagem também seria maior. E por último, a gente tem que, quanto maior for a distância entre o objeto e a câmera, menor será a imagem. Isso aqui, para lembrar, você pode pensar numa câmera fotográfica, sua mesmo. Quando você aproxima essa câmera do objeto que você quer fotografar, a imagem fica maior, é chamado de zoom. Quando você afasta a câmera, a imagem fica menor, como é o caso aqui da gente. Beleza, galera? Câmera escura é só isso, beleza? Eu vou deixar aí na descrição também o link do vídeo que o Iberê também fez, lá do Manual do Mundo, para vocês darem uma olhada no exemplo de câmera escura. Valeu, abraço!